Opa, como é que vocês estão, meu bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje leremos mais 3 historinhas de Tales from Retail, contos de varejos, de lojas que vendem produtos, de serviços e etc. As 3 histórias são um tantinho longas, então aproveitem essa gameplay e vamos começar. Lá em 2000 eu era uma adorável e ingênua mulher de 19 anos. Trabalhando no varejo em uma loja de molduras, a gerência da nossa pequena loja consistia em nossa gerente Jenny, o gerente assistente Nick e eu, a terceira chave entre aspas. Para aqueles que não sabem, uma terceira chave é literalmente isso, uma terceira pessoa com chaves. Eu tinha capacidade de abrir e fechar a loja e atuar como gerente de plantão, mas se Jenny e o Nick estivessem lá, eu era apenas uma funcionária comum. Nomes alterados para proteger os não tão inocentes. Jenny era uma gerente incrível, de meia idade, mas legal. Ela se divertiu muito nos anos 70 e não era muito tímida para contar suas histórias hilárias. Ela também era meio que a mãe da loja, fazia biscoitos e sempre estava muito sintonizada com as emoções das pessoas. Ela sempre sabia a coisa certa a se dizer para me fazer sentir melhor. E era uma fonte de sabedoria do mundo real, todo mundo a amava. Ela também era artista e seu trabalho estava começando a ganhar força. Isso, combinado com o início de alguns problemas de saúde, a fez decidir que o trabalho de varejo simplesmente não era mais para ela. Ficamos todos muito tristes, mas definitivamente entendemos. Agora, Nick era apenas um estudante universitário e definitivamente não queria ou realmente não se qualificava para ser promovido a gerente. Então a empresa trouxe um gerente em treinamento para trabalhar como quarto membro da gerência. Vamos chamá-lo de Steve. Steve era estranho, ele era um cara grande e branco, mas vestia as roupas que parecia ter saído de guarda-roupa de Bill Cosby. Suéteres gritosos no calor do Arizona. Eu era basicamente um filhote de Golden Retriever e tentei conversar com ele enquanto ele ensinava os procedimentos quando era minha vez de tê-lo como sombra. Mas ele simplesmente não se engajava, não é só isso, mas ele me encarava enquanto trabalhava. Apenas sentava na cadeira do escritório e me encarava. Tentei atribuir isso a ele sendo apenas desajeitado, mas ele era assustador. Mesmo quando estava tentando ensinar algo a ele mal interagia. Quando ele falava, geralmente era sobre o quão incrível ele era em seu último emprego e o quão baixo era o salário para gerentes em nossa empresa. É óbvio, é varejo. Ok, então vamos ao ápice da minha história. Lembra quando eu disse que Jane estava tendo problemas de saúde? Ela me ligou em uma tarde de sábado quando eu estava de folga e me perguntou se eu poderia substituí-la. Claro que sim, e corri para a loja para substituí-la. Ela estava tendo um dia muito ruim e fiquei feliz em fechar a loja por ela. Também trabalhei no dia seguinte, domingo, e no dia seguinte, segunda-feira. Naquela segunda-feira, nosso gerente de distrito veio enquanto eu era GP. GP é como se fosse um clínico ou gerente geral do varejo e começamos a conversar. Como eu disse, eu era basicamente uma tagarela, então isso não era incomum. Ele me perguntou como Steve estava indo e tentei diplomaticamente dizer ao cara que Steve era um fracasso, usando o seu exemplo de que no sábado, quando substituí Jenny, ele simplesmente ficado sentado no escritório ou vagado pela loja a noite toda. O GD, que sei eu não sei a tradução, pareceu um pouco surpreso, mas não com o comportamento do cara, mas com o fato de Jenny não ter estado na loja depois das 15 horas. Depois de 6 semanas em nossa loja, Steve começou a fazer turnos com outra loja na cidade vizinha, atuando como GP sozinho. Steve ficou animado porque ele realmente morava nessa outra cidade, e o resto de nós simplesmente presumimos que isso fazia parte de seu treinamento. Nem tanto. Acontece que havia muita quebra, entre aspas, acontecendo em nossa loja. Um grande aumento de pessoas pagando com cartão de crédito e depois voltando mais tarde para obter um reembolso em dinheiro. Naquela época, se você fizesse uma devolução em um cartão de crédito ou débito, levava alguns dias para o dinheiro aparecer novamente na sua conta. Se as pessoas ficassem mal-humoradas, podíamos fazer um reembolso em dinheiro, mas tinha que ser aprovado por um membro da gerência. Fazendo login com seu código de caixa usando a sua chave, milhares de dólares em devoluções estavam sendo feitos em dinheiro, várias vezes ao dia. Quando antes tínhamos talvez 1 ou 2 vezes por semana. O pior é que parecia que Jenny era quem estava fazendo todas essas devoluções. Eles pareciam pensar que Jenny estava pegando tudo o que podia antes de se aposentar, ou seja, até eu contar ao GD sobre substituir Jenny. Aparentemente uma transação de cartão de crédito muito grande, $750, havia sido devolvida naquela noite por volta das 19 horas. O código de Jenny foi usado. Quando eu disse que ela nem estava lá, na minha ingenuidade, eu a tinha salvo. Acontece que Jenny tinha apenas dado a Steve seu código de caixa para treiná-lo, porque levou alguns dias para ele conseguir usar o seu próprio devido a algum problema de computador na empresa. Depois da minha observação casual, eles examinaram mais de perto nossa antiga programação em papel. A equipe de gerente não batia o ponto, e perceberam que metade dessas devoluções estavam acontecendo em dias que Jenny nem estava lá. Então eles transferiram Steve para a loja na outra cidade, que tinha um sistema de vigilância melhor, e o pegaram usando o código de outro funcionário para fazer o mesmo truque, além de simplesmente sacar dinheiro do caixa. Não sei quais foram as acusações reais, mas pelo que eu ouvi, ele ficou muito surpreso ao chegar para trabalhar e encontrar o gerente do distrito e 2 detetives do chefe.
do xerife esperando no escritório da outra loja. Ele foi literalmente levado algemado. Eu fiquei tão chateada que eles não fizeram isso na nossa loja. Jenny acabou saindo um pouco depois. O estresse era demais para ela. Nick foi nomeado gerente temporário e eu e ele dividimos as tarefas de abertura e fechamento por alguns meses. Eu principalmente abria e ele fechava. Houve alguns gerentes da região que substituíam para nos dar folgas. Então finalmente conseguimos um novo gerente que havia sido totalmente treinado em outras lojas. Ele era ok, mas não era Jenny. Felizmente ele também não era Steve. Ai, adoro quando ladrões se ferram, né, mano? É sempre um sentimentozinho muito bom. Esse vídeo vai ficar mais longo do que eu pensava. Fui acusado de roubar dinheiro de um cliente, apesar de ter imagens de segurança que provam que eu não roubei. Uma mulher me acusou de roubar 200 PLN, não sei que dinheiro é esse dela no dia anterior. Quando minha chefe mostrou a ela as imagens de segurança e documentação da contagem do dinheiro no fim do meu turno, que provaram que eu dei a ela o troco correto, ela continuou argumentando que eu devia ter guardado dinheiro para mim e ignorou completamente as imagens de segurança. Ela me chamou de ladra e exigiu que eu admitisse o roubo. Ela só foi embora quando disseram que ela era bem-vinda a chamar a polícia. Trabalho em uma loja de esquina há um mês. É meu primeiro emprego de verdade. Antes de que eu fazia alguns trabalhos por comissão para amigos e cuidava de crianças para a família. Então eu e minha colega de trabalho abrimos a loja e imediatamente uma senhora irrompe. Lembre-se, eram 6 da manhã e tenho certeza que ela estava esperando antes mesmo de chegarmos 15 minutos antes da abertura para preparar a loja. Ela aponta para mim e grita, "Você!" E pergunta se eu me lembro dela. Não me lembrava, tenho mais de 500 clientes por dia passando pela loja nos meus turnos. Ela disse que estava comprando cigarros de mim ontem, que pagou com uma nota de 200 PLN. Para contexto, são cerca de 7 horas de salário mínimo. Nossa, velho. Carinho. Quando estava comprando os cigarros, ainda não me ajudou a identificar, temos muitos clientes que fazem isso. Ela me disse que na verdade me deu 2 notas por acidente, afirmando que elas estavam grudadas e ela não percebeu, e que eu a roubei desses 200 polôniozinhos adicionais e ela quer de volta, vou chamar a moeda assim agora. Naquele momento minha colega de trabalho assumiu, não tenho ideia de como responder, e disse que a senhora que não podíamos simplesmente dar 200 poloninhos a ela e que deveria voltar em cerca de 3 horas, porque então nossa chefe chegaria e poderia revisar as imagens de segurança e resolver o problema. A senhora continuou argumentando que naquele momento já teria ido embora. Não iria. E que teriam que tirar um dia de folga de seu próprio emprego, mas eventualmente foi embora. Ela voltou às 9, ficou diretamente na frente do caixa e apenas me encarou com raiva. Eu disse a ela que minha chefe não estava lá. Ela apenas me disse, vou esperar, e continuou me encarando, bloqueando o caminho para o caixa. Finalmente minha chefe chegou. Ela mostrou à senhora a documentação no fim do meu turno, que quando eu estava contando dinheiro, eu não tinha dinheiro extra. Ela mostrou as imagens de segurança de quando a senhora estava lá um dia antes, onde ficou claro que eu não recebi mais uma nota adicional, que eu poderia ter não percebido ou roubado. A senhora começou a argumentar que eu deveria ter guardado o dinheiro dela pra mim. Ela viu as imagens de mim novamente, onde ela pôde ver que eu não roubei nenhum dinheiro. Ela começou a gritar comigo que eu deveria apenas admitir que eu tinha roubado. Ela também disse que conhece a sua verdade e que a minha chefe tem a sua própria opinião, mas ela quer o dinheiro de volta. Novamente, ela recebeu provas sólidas de que eu não roubei o dinheiro. Depois de um vai e vem, disseram a ela que ela era bem-vinda a chamar a polícia se quisesse. Então ela finalmente foi embora, gritando pra mim que sou desonesta e que o dinheiro que eu roubei não vale a pena. Ela nunca mais voltou ou chamou a polícia. Bem, agora eu fico paranoica toda vez que um cliente se parece vagamente com ela entra. Mas estou feliz que a chefe e as evidências estavam do meu lado e que eu realmente não perdi aquela nota por acidente. Tanto quando elas estavam pagando, quando eu estava contando dinheiro. Se não ficou claro, eu não roubei aquele dinheiro ou qualquer dinheiro de um cliente ou do caixa. Tinha ficado muito claro, sim. Vamos à última história. Você precisa de presunto pra quê agora? Outra história de trabalhar na seção de frios / comidas quentes do supermercado. Às vezes eu ficava no setor das comidas quentes, às vezes nos de frios. Essa é uma história sobre uma das nossas clientes frequentes do balcão de frios. Nunca aprendi o nome dela, então vou chamar ela de SL, para a senhora simpática. No nosso caso em português, SS, né? Mas enfim. Para contexto, de longe, a maneira mais demorada de cortar a carne é picada / desfiada, ou seja, a lâmina é ajustada para uma espessura microscópica de modo que a carne fica como pequenos pedaços de renda rasgada em uma pilha. Pouco depois de começar a trabalhar lá, a gerente, que eu vou chamar de Z, que eu vou fazer essa voz aqui, nota essa doce senhorinha que eu chutaria estar na casa de 60 anos, usando uma clássica camiseta de vovó com estampa floral brilhante. Essa conversa foi a que se seguiu. Oh não. O quê? De novo não. O quê? Só espero que nenhum outro cliente venha ao balcão por um tempo e vá pegar o presunto defumado com mel e maple, o natural. Eu, confuso, mas feliz em saber com antecedência para não ter que esperar a cliente fazer a seleção. Ok, claro, mas por quê? Só tem a pronta, ela sempre pede uma tonelada de presunto com mel e maple picada a cada 2 semanas. Vou tentar atender outros clientes que vierem, você vai ficar aqui por um tempo. Meu primeiro pensamento natural é...
Ah, ótimo, oba, maravilha, ou algo do gênero. Mas não tava muito cheio na época, pois não era nosso horário de pico. De fato, a SL aparece e diz, oi querido, e procede a pedir, um tanto apologeticamente, 1,5 kg desse presunto especial caro, tudo picado barra desfiado. Tipo 340 gramas de pequenos fragmentos de carne. Normalmente, fatiar a carne do jeito normal, mesmo para 1,5 kg, levaria 45 segundos talvez. Isso me levou vários minutos agonizantes, o tempo todo torcendo para que uma fila não começasse a se formar atrás dela. Enquanto eu pico a carne, SL fica lá, esperando muito pacientemente, fazendo pequenas conversas ocasionais. Normalmente, quando o cliente tinha pedidos estranhos como este, eles também eram impacientes ou mimados. Então foi refrescante que ela fosse tão educada, mas ainda assim, levou uma eternidade. Finalmente, dei a ela seu pedido. Ela diz, obrigado, querido, e vai embora. Nos meses seguintes, vi SL muitas vezes, sempre usando uma roupa super colorida, sempre vindo quando estavam meio parados. Ela devia estar ciente que seu pedido era demorado, e o pedido era sempre o mesmo, ela sempre foi super legal, então sempre tentei ser legal com ela, mesmo que ela estivesse causando um inconveniente. Isso tornou uma parte normal da rotina e eu realmente nunca me importei. Nunca me ocorreu ir perguntar se ela tinha um motivo especial para seu pedido, então não vemos a série por muito tempo, pelos padrões dela. Havia um viaduto sendo construído bem na rua da nossa loja ao mesmo tempo. Estávamos constantemente lotados no almoço por trabalhadores da construção civil, policiais e bombeiros querendo sanduíches de frios frescos. Sinceramente, eu tinha me esquecido da SL quando, de repente, em uma calmaria comparativa, vejo essa mulher com provavelmente 30 e poucos ou 40 e poucos anos, parando perto do balcão de frios. Ela parece estar muito envergonhada e claramente não quer estar ali. Por um minuto parece que ela pode desistir e ir embora, mas consigo chegar ao balcão, pois sei que Zay está observando e odeia quando o cliente foi embora sem comprar nada. Chegaremos a essa mulher de EL, a senhora envergonhada, que é embarrassed lady no inglês. Aí faz sentido. Desculpa a espera, posso ajudar a senhora? Ela não me olha, murmura algo que eu não consigo ouvir. Desculpa, não entendi. Murmura algo sobre sua mãe e o cachorro idiota. Desculpe, ela consegue me olhar, na tentativa mais envergonhada de um sorriso. Minha mãe é uma cliente frequente. Desculpe por ter que fazer isso quando você tá ocupado, mas ela tá muito doente ultimamente e tem me pressionado para pegar a carne desfiada para o cachorro. Agora tá começando a ficar claro que essa é a filha da SL. É presunto com mel e maple, por acaso? Sim, desculpe, aquele meio desfiado. Já tô indo. Claramente ela quer tirar isso do peito. Desculpe mesmo tendo que fazer isso quando você tá ocupado. Mas minha mãe tem esse pug de 12 anos e tá ficando senil. E ela mima muito ele. Ele não tem muitos dentes, mas então é quase como o único agrado especial que ele pode ter. Ele não consegue mastigar biscoitos para cachorro. Minha mãe tá em casa se recuperando agora, mas ela tem implorado pra vir aqui a semana toda. Ah, não, tá tudo bem, eu não me importo. E honestamente, eu realmente não me importei. Foi uma pausa da loucura do almoço. Vi SL uma ou duas vezes depois disso, antes de ser transferido para uma loja irmã a alguns quilômetros de distância. Antes de ir embora, contei a Zay aos outros funcionários para que SL estava usando a carne picada. A maioria deles disse que era, como você tá brincando? Mas Zay disse, sim. Imaginei que era para um gato ou um cachorro, mas não quis perguntar. Me senti bobo por não ter pensado nisso antes, mas como sou amante de animais e na época tinha um gato com quase 20 anos, pude simpatizar com o desejo dela de tornar o último ano ou mais da vida do animal de estimação especial quando eles começam a mostrar sinais de demência de animais de estimação e coisas assim. Sempre gostei de pequenas interações de partes da vida como essa, porque elas compensavam outras coisas não tão agradáveis sobre trabalhar lá. E esse foi o vídeo de hoje. Ele foi um pouco mais longo do que o outro vídeo que eu gravei, mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, não se esqueça que eu também tenho meu canal principal, ele está aí na descrição e aparecendo na tela nesse exato momento, certo? Enfim, um beijo a vocês e tchau.